Muito bem, Gênesis 25, 7 e 8. A palavra de Deus nos diz: estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Vamos orar. Nosso Pai querido, ajude-nos, Senhor Deus, por favor, a ensinar a sua palavra, de maneira, ó Deus Pai, que os irmãos, cada um de nós, ó Deus Pai, possa não apenas entender, mas entendendo, ó Deus, guardar nas nossas vidas, e que isso, ó Deus, sirva como algo que vai transformar o nosso ser, para a glória do Senhor. Principalmente, ó Deus Pai, porque nós queremos falar de um assunto que diz respeito a cada um de nós aqui. Ajude-nos, ó Deus, a viver para morrer numa boa velhice. É o que nós pedimos, clamamos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor, o domingo hoje foi negro na Igreja Batista Independente de Serrana. Pela manhã o senhor ensinou sobre tatuagem e agora o senhor quer ensinar sobre morte. E morrer uma boa velhice. Oh, amados, é uma bênção ouvir o que nós vamos ouvir nessa noite, tá bem? Espero que seja para você. Eu fiquei muito feliz em estudar sobre morrer. Morrer feliz. Morrer uma boa velhice. Como você lida com essa questão de envelhecimento? Como você lida? Alguém aqui para pensar sobre envelhecimento? Isso nem passa pela minha cabeça, irmãos. Envelhecimento. Porém, quero dizer para vocês que envelhecer é coisa certa. Alguns procuram sequer pensar em envelhecimento, porque muitos associam envelhecimento com... Fala alguém? Morte. Tem nada a ver. Já viram falar que morrem pessoas novas? Opa, baixou o microfone. Muito bem, voltou. Então, não associe envelhecimento com morte, tá bem? Isso já vai amenizar muito o peso no coração de muitas pessoas. Envelhecimento, irmãos, é natural. Aliás, envelhecimento tem crescido. Com os avanços da medicina, com os cuidados de higiene, com o avanço de tecnologias e ciências e tudo mais, tem crescido no que diz respeito o tempo de velhice das pessoas. Pessoas começaram a viver mais. A Organização Mundial de Saúde, inclusive, até aumentou 5 anos para realmente reconhecer alguém como idoso. Na Organização Mundial da Saúde, para os países desenvolvidos, alguém é considerado idoso apenas agora com 65 anos. Para os países que não, aí é os 60 anos ainda. Envelhecimento, irmãos, é um processo natural, que de certa forma nós devemos encarar com naturalidade, e que não devemos ficar deprimidos por isso. Agora, envelhecimento, ele vai além de mudanças físicas. Envelhecimento ocorre também em mudanças psicológicas, mudanças sociais. Quando as pessoas começam a se envelhecer, começam a refletir algumas coisas e pensar em algumas coisas. Geralmente uma pessoa mais idosa, ela começa a tornar-se uma pessoa saudosista, e ela começa a lembrar-se de coisas que ela fez, coisa que ela conquistou. Ela começa a refletir como foi grandemente guardado e abençoado por Deus durante toda a sua trajetória de vida. Eu vejo adolescentes e jovens hoje dizendo que tem depressão, ansiedade e tudo mais, que a vida está difícil, que isso e aquilo. Não viveu quase nada da vida e já está falando que está passando com problema. Aliás, crianças já nascem com problema. Dizem que é TDAH, não sei o que mais, um punhado de coisa que hoje as crianças já nascem. Porém, uma pessoa mais idosa, ela começa a se lembrar de quantas coisas ela já viveu. E por causa de todo esse tempo de vivência, ela começa a entender como Deus me guardou, como Deus me abençoou. O idoso também, ele começa a somar quantas dificuldades ele passou, quantas perdas. Às vezes ele começa a olhar as perdas de força,
perdas de saúde, perdas de memória, perca de amigos. E tudo isso, às vezes, torna-se uma coisa dolorosa para alguém que é idoso. A minha mãe está com 76 anos de idade. E ela ainda quer morar só. E ela vive sozinha em Altinópolis. Ó, para você ter uma ideia, ela esse dia entrou em desespero, porque cortam o telefone dela. Ela tem um plano da Claro. E a cada 2 meses estavam cortando o plano dela, porque ela não pagava. Filho, mas eu vou pagar que jeito? Falei, mãe, não chega a fatura? Não. Liguei. Tá bom. A moça, está sem pagar. Falei, bem, você tem... A gente já mandou. Mandou na onde? Mandou no e-mail. Que e-mail? Minha mãe não tem e-mail. Tem. É um e-mail que foi registrado quando ela comprou o chip de celular. Os irmãos entendem isso. Hoje, para você ter um celular, você tem que ter uma conta no Google. Então, você tem que dar um e-mail. Mas que e-mail que é esse? Ninguém sabe que e-mail é esse. Mas tem lá, a mulher disse que tem e que está mandando. Falei, moça, vamos mudar isso então, coloque débito em conta. Ela falou, tudo bem. Qual é a conta? Passei. No outro mês, aliás, passou 2 meses, cortou o celular da minha mãe de novo. E eu liguei lá, ela falou, moço, tem que confirmar no aplicativo. Falei, que aplicativo? Minha mãe tem 76 anos, ela não tem aplicativo de banco em celular. Então não tem jeito, moço. Resumo, eu tive que fazer conta, débito automático na minha conta. Ela não conseguiu lidar com essa situação. E, irmãos, quem conhece a minha mãe sabe, ela ficou desesperada. Ela queria comprar um outro telefone, porque era o telefone que estava com problema. Então, desespero. Ela ouviu dizer que ela tinha que fazer imposto de renda. E eu disse, mãe, a senhora não precisa. Eu expliquei para ela, a senhora não faz. Fazia no passado, o contador deu toda a documentação, disse, a senhora não precisa mais. Filho, me falaram que eu preciso. Então tá bom, vamos lá no contador. Levei ela no contador, então você precisa do histórico. Fomos no banco, o banco para fazer tem que ter conta no Gov. Já ouviu falar de tal de Gov? E para fazer esse negócio de Gov, precisa de reconhecimento facial. Minha mãe nunca fez isso. Minha mãe entrou em desespero. E aí, depois que fizemos conta do Gov, aplicativo, tivemos que abaixar um aplicativo do banco para poder tirar todas as coisas. Levou no contador, olhou, não, dona, a senhora não precisa fazer nada. Não tem que fazer imposto de renda. Aí minha mãe, não. E agora? Falei, cancela tudo. Entramos no aplicativo, excluímos o aplicativo, escolhemos conta, excluímos tudo. Falei, mãe, vive em paz, mãe. Mas eu quero dizer para os irmãos, a idade traz algumas confusões na nossa mente, porque ela não vai conseguir acompanhar isso. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, problemas surgem com a idade. Problemas surgem. Eu tenho percebido muitos problemas familiares, porque nós não fomos, pelo menos eu não fui, e eu preciso ter muita sabedoria, porque o Luiz Fernando também não foi instruído por mim. Eu criei os meus filhos do meu jeito que eu fui criado pelo meu pai. E já estava errado, porque já era uma época um pouquinho diferente. A época que nós vivemos agora é completamente diferente da época de 1970, quando meu pai me criou. Os irmãos entendem isso? Então nós precisamos pensar sobre essas questões. Falando sobre velhice, irmãos, não há dúvida que a nossa vida, ela é dividida em fases. A infância, principalmente, é um tempo de aprender obediência e aprendizado. A fase adulta é o momento de provisão familiar e de viver para a glória de Deus. Mas a fase idosa, o que eu faço quando eu ficar idoso? O que eu faço? Eu anotei algumas coisinhas. Eu anotei que nós podemos aprender como idoso, não que eu seja, a procurar ser paciente com aqueles que ainda não sabem nada da vida. Eu aprendi que eu devo ser alegre, ainda que eu esteja imaginando que amanhã eu vou morrer. Eu preciso aprender que eu devo ser gentil, apesar das rugas e o peso que as coisas me trouxeram no meu rosto, eu preciso aprender a ser gentil. E principalmente, eu preciso aprender que eu preciso ser desprendido deste mundo, como se eu vivesse lutando para não querer partir deste lugar. Porque a Bíblia nos diz, irmãos, que para quem é salvo em Cristo Jesus, nós temos um lar especial esperando por nós. Amém, amados? Eu creio que estas coisas já nos ajudariam, sem mencionar qualquer outro verso da palavra de Deus. Mas agora eu quero dar também alguns argumentos bíblicos
para que nós possamos nos alegrar nesta noite. E ao fim da nossa mensagem, nós também podemos pensar exatamente como o autor disse ali em Gênesis capítulo 25, versículo 8. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice. Ou seja, Abraão morreu feliz. Será que nós vamos morrer felizes? Vamos comigo em Salmo 92, versículo 12. Salmo de número 92, versos 12. De 12 a 15. A palavra de Deus nos diz, irmãos, promessa, versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Amém, irmãos? O justo, o salvo, visto que não há nenhum justo, nenhum sequer, porém aquele que é salvo, ele foi justificado. Então aquele que é uma pessoa de Deus, temente ao Senhor, é do Senhor, ele é um justo. E a Bíblia diz que ele florescerá como palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. E isso independente de idade também, ele vai fazer. É isso que o justo acontece na vida dele. 13. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Que bênção essa promessa, amém, amados? Agora, olha o versículo 14. Fale alguém. Velhice, ainda darão frutos. Serão o que, irmãos? Viçosos e vigorosos. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Irmãos, eu gosto de ouvir isso. Na velhice ainda darão frutos. E não é qualquer fruto, a Bíblia diz, é fruto, irmãos, que é um fruto viçoso, é um fruto vigoroso. Está querendo dizer, é um fruto verdejante, cheio de vida. Isso é o idoso. Para aqueles que imaginam que o idoso acabou, não. Abraão, quantos anos ele morreu? Alguém se lembra? 175 anos. E morrendo numa boa velhice. Estava bom ainda, estava bom, mas morreu numa boa velhice. Então, amados, isto é palavra sobre os idosos. Vindo, provavelmente, de um idoso. Não há certo ou certeza de que o Salmo 92 foi escrito realmente por Davi. Porém, o contexto, a maneira da escrita, é bem provável que nós podemos pensar como autoria Davi. Quem sabe ou quem lê os Salmos entende. E aí eu fiquei pensando, bom, se é Davi, vamos ver o que Davi pensava sobre velhice. Olha comigo no Salmo 71. Salmo de número 71. Antes de chegar, nessa noite eu estou pregando como pastor Apoêmio. Mensagem do pastor Apoêmio é 30 minutos de introdução e 10 minutos nos pontos, né? Então, hoje, aí eu vou demorar um pouquinho para chegar nos pontos. Quando eu chegar nos pontos, os pontos, todos eles são atribuídos à fé, né? E, então, essa mensagem eu copiei do pastor Apoêmio. Salmo 71, estamos não chegou no meio da introdução. Versículo 1. Quando nós pensamos naquele salmista que escrevendo o Salmo 92 diz que na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e vigorosos, só pode vir do coração de alguém que, versículo 1, em ti, Senhor, confio. Diz ele o que, irmãos? Nunca seja eu confundido. Aqui está o registro de um homem de fé, de um homem que vivia pela fé. E na palavra de Deus, irmãos, nós lemos isso. E olha só, livra-me, versículo 2, na tua justiça e faz-me escapar-me. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Olha só o versículo 5. Pois tu és a minha, fala alguém, esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança. Aí, agora vai começando a falar. Desde a minha...
desde a mocidade, Davi está dizendo, o Senhor é a minha esperança, o Senhor é a minha confiança, é no Senhor quem eu confio. Versículo 6, por ti tenho sido sustentado. Irmãos, agora não é só mocidade, ele volta desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe, e o meu louvor será para ti, quando, irmãos? A visão de um homem que confia no Senhor. Ele tem o entendimento de que o meu Senhor, eu confio no meu Senhor, porque Ele cuidou de mim durante toda a minha mocidade. E os contextos, vocês se lembram? Davi como pastor, Davi como pastorzinho, ele ia cuidar das ovelhas do seu pai, e vindo bestas feras do campo, ele lutava e ele defendia. Você se lembra disso? Mas ele defendia com o seu poder? Com a sua força? Não, ele era alguém, me parece que alguém meio que franzino, no que diz respeito de estatura. Mas o Senhor o ajudava, amém, amados? O Senhor o ajudava a lutar contra o leão, contra o urso, o Senhor ajudou a lutar contra o gigante Golias, amém, amados? Mas não foi só naquele momento. Ele disse, o Senhor estava comigo, e o Senhor me conhece desde quando eu estava nas entranhas de minha mãe. O Senhor me assistia, amém, amados? Agora, interessante, coisas para nós nos pensarmos. Ainda, meus amados idosos da nossa igreja nessa noite, ainda que qualquer pessoa esqueça de nós, você acha que o Deus que cuida de nós na entranha da nossa mãe, você acha que o Deus que cuida de nós na nossa mocidade, você acha que o Deus que cuida de nós no tempo da nossa fase adulta, de provisão, de proteção e tudo mais, você acha que o Senhor vai largar a nossa mão no momento em que nós ficarmos idosos? Não acredite nessa mentira, amém, amados? Deus sempre vai cuidar de nós, amém, amados? Por isso que Abraão, com 175 anos, morreu numa boa velhice. Ele morreu amparado pelo Senhor, amém, amados? Para ele não foi um baque, irmãos, a morte, muito pelo contrário, nunca é para quem é um salvo em Cristo Jesus. Seja a irmã Letícia, que faleceu com 26 ou 27 anos, ou seja a pessoa mais idosa, ou o irmão Benjamin, com 90 e poucos anos de idade, nunca é um baque para quem é um crente em Cristo Jesus, amém, amados? Porque simplesmente a morte nos coloca nos braços do nosso bendito Senhor. Então não adianta viver encabulado, triste, pensando, eu estou velho, eu estou idoso, não tem mais jeito, Deus não está comigo, não posso ser mais usado. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ainda na sua velhice darão frutos, amém, amados? Todos podem dar frutos para o Senhor. Versículo 7, Salmo 71, 7. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força, porque os meus inimigos falam contra mim, e os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo, Deus o desamparou, perseguiu e tomai-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alongues de mim, meu Deus, apressa-se em ajudar-me. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma, cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. E aí nós vemos o versículo 14, mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais, amém, amados? Qual que deve ser a nossa atitude, ainda quanto idosos? Eu vou esperar continuamente no Senhor, e vou louvar a Ele cada vez mais. A minha boca manifestará a tua justiça, a tua salvação, todo dia, pois não conheço o número delas. Sairei na força do Senhor, amém, amados? Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da sua justiça, e só não é de mim. Eu estou ficando velho, mas eu vou continuar saindo, e na força do Senhor, eu vou fazer menção da força do Senhor, vou fazer menção da justiça do Senhor, e só da justiça do
Senhor. Irmãos, eu gostei disso, versículo 15, a minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todos os dias, pois não conheço o número delas. Por mais que o salmista parasse para poder contar e tentar se lembrar de toda a bondade do Senhor, de toda a justiça do Senhor, de todo o cuidado do Senhor, de todo o livramento do Senhor, ele disse, eu ainda não sei todas elas, mas uma coisa eu vou fazer, Senhor, ainda que sendo velho, a minha boca vai clamar, eu vou dizer, amém, amados? Então, idosos de plantão, por mais que nós temos visto um grupo de jovens se levantando na nossa igreja para fazer a obra do Senhor, idosos, adultos, não para não. Não para não. Não é hora de parar. Todos nessa igreja têm que trabalhar para o Senhor. Não é só os jovens não. Sabe por que o Samuel ficou muito dia sem vir aqui? Porque eu não deixei. Se eu deixasse, todo domingo ele estava aqui lendo o versículo. Eu falei, eu vou fazer uma escala. Porque sabe o que aconteceu? Ninguém mais queria falar, eu quero ler um versículo. Porque o Samuel vem, ele fala, e ele começa a pregar, e nós já percebemos que ele tem habilidade nessas coisas, e eu disse, então, fica quieto. E agora eu vou escalar, quem vai lá falar? Porque eu quero que outros também façam, amém, amados? Sabe o que vai acontecer? Se apenas esses jovens, e glória a Deus pelos nossos jovens, mas quem disse que evangelismo só tem que ser feito por jovens? Ontem nós tínhamos um problema, muitos jovens e 3 adultos. E por mais que nós queremos fazer evangelismo, não é prudente apenas deixar jovens fazer evangelismo e pegar ruas por aí. Eu mesmo fui lá num lugar muito perigoso aqui da nossa região, da nossa cidade também. Bati na porta de um rapaz, o cara, e aí meu, entra para dentro. Eu falei, não, aqui tá bom. Não, cola aqui, cara, cola aqui, chega aqui. Falei, cola, cara. Não falei, cola nada. Eu falei, não, aqui tá bom, vem aqui conversar. Não, meu, entra aí, cara, entra aqui. Falei, não vou entrar não, vem cá nas calçadas conversar. Aqui que eu vou entrar. E olha que eu sou negão, corajoso. Mas aqui que eu vou entrar sozinho lá dentro. Entro não. Vem cá, sai aqui fora, vamos bater um papo aqui. Isso foi lá na rua, Pernambuco, para baixo da Mato Grosso, Salvador assim. Aqui que eu colo aqui, eu não colo nada. Sai daí, vem para cá. Você ri, Carlos, porque vocês pregam que a gente já está na cama, né? Mas a gente tá tete a tete ali, é complicado, né, pastor Marcos? O senhor lá xingou tudo o pastor Marcos, xingou. Só porque ele levou uma Bíblia para a esposa do homem. Lá o bicho é bravo. Então nós não queremos, não é prudente os adolescentes saírem sozinhos. Então mais adultos, venham. E quem disse que adulto não pode evangelizar, não pode andar no sábado à tarde com sol quente? Rapaz, um velhão desse aqui de 54 anos, vem de bicicleta e depois anda essas ruas tudo. É certo que eu chego em casa eu quase estou morto, mas não tem problema. O meu Senhor Jesus, no dia que ele decidiu escolher carregar a minha cruz, que não era dele, era minha. No dia que o Senhor Jesus resolveu receber todas as bofetadas que ele resolveu por causa de mim, ainda que tendo 33 anos de idade, ele não viu idade. Então eu creio que nós podemos, ainda que adultos, chegar e sair para visitar e fazer a obra do Senhor. Amém, amados? Ainda que idosos, eu vou, como diz o salmista, proclamar o Senhor, proclamar a sua salvação, proclamar a sua justiça. Amém, amados? Olha só o versículo 17. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. E Davi está velho, viu, irmãos? Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Amém, amados? É assim que nós devemos viver a nossa fase idosa. É assim, servindo ao Senhor, amém, amados? Servindo ao Senhor. Amados, este sim era um velhinho idoso e feliz. E qual será o segredo que ele tinha? Eu creio que está lá no versículo 1 do Salmo 71. Em ti, Senhor, fale alguém, confia. Ele tinha fé no Senhor, amém, amados? Ele empregou em esperança. Ele fala sobre esperança também. Por isso, quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 25, versículo 7 e o versículo 8, que nos diz, e Abraão, versículo 8,
expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado com seu povo. Alguém tem aí na sua Bíblia uma versão diferente da minha e fala velho e feliz? Alguém tem essa versão? Porque tem uma versão que diz que ele era velho e feliz. Qual é a razão disso, pastor? O autor de Hebreus nos dá 4 razões porque ele morreu velho e feliz. Vamos olhar lá? E aí nós encerramos e vamos para a nossa casa. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, versículo 8. Morreu numa boa velhice. Qual o segredo? Versículo 8. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, diz a Bíblia, sem saber para onde ia. Um conselho, irmãos, para ter uma fase adulta ou idosa e viver como, ou morrer como ele, viva como um peregrino na fé. Abraão, ele abriu mão da sua zona de conforto. Quando ele saiu da terra que o Senhor disse que ele deveria sair, ele deixou terra, ele deixou amigos, ele deixou parentes, ele deixou tudo. E ele decidiu pela fé peregrinar onde Deus o havia ou queria colocar ele. Amém, amados? Deixou tudo. Ele partiu sem saber para onde ia. Sabe o que significa? Ele saiu para peregrinar. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele saiu peregrinando. Não era como nós. Pastor, o senhor poderia vir aqui na Bahia, em tal lugar? Opa, eu vou, eu pego meu celular, eu programo, coloco o endereço, e o celular, o GPS me direciona. Na época não havia celular, não havia GPS. O que houve, irmãos, foi o quê? Fé. Abraão, pela fé, decidiu peregrinar. É que hoje nós somos cercados com tanta tecnologia e tantas coisas que fazem com que nós nos sentíssemos tão seguros. Não, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom carro, eu tenho um bom convênio, eu tenho uma conta bancária. Não, eu tenho uma família. Não, eu tenho isso, eu tenho. E todas essas coisas, às vezes, vira para nós e fala assim, ó, fique tranquilo. Mas se caso, irmãos, essas coisas falharem, se caso a conta no banco diminuir, se caso o convênio ficar um preço absurdo, e vai ficar, na época da nossa velhice, convênio é um absurdo. É um absurdo. Eu já não pago há muito tempo. Cara, o que eu vou dar dinheiro para eles? Eu não, vou lá no UPA. Eu vou pedir para o Senhor, não dou mesmo. Se a coisa apertar, a gente paga uma coisinha aqui, mas caso contrário, vamos que vamos. Vamos que vamos. Fé no Senhor, confiança, vamos que vamos. Não condeno quem paga, mas vamos que vamos. Vamos confiar no Senhor, amém, amados? Porque se nós colocarmos muita confiança sobre as coisas deste mundo, se falta uma coisinha deste mundo, nós vamos bambear a nossa fé. A nossa confiança tem que estar em quem, irmãos? É no Senhor. Aquele Senhor que o salmista disse o quê? O Senhor cuidou de mim na minha mocidade. Aliás, o Senhor cuidou de mim quando eu ainda estava na madre, nas entranhas de minha mãe. E agora, Senhor, que sou velho, de cabelos brancos. Foi ele que disse que cabelo branco é sinal de velhice. É que naquela época, irmãos, talvez envelhecia o cabelo com bastante idade. Hoje não, eu tenho certeza que é precocidade pura. Tá bom? Precocidade pura. Onde se viu um jovem de 30 anos com cabelo branco? Né, Luiz Fernando? Precocidade. Ou genética, né? A nossa genética, embora muito forte em umas áreas, o cabelo é fraco. Mas o nosso Deus é forte, amém, amados? É isso que eu quero que você guarde.
Qual foi o segredo daquele homem morrer feliz, irmãos? Ele tinha fé no Senhor. E a sua fé fez dele um peregrino pela fé. Primeiro ponto. Segundo, fez dele, irmãos, alguém que exerceu paciente fé. Olha só o versículo 9. Pela fé, falando aí de Abraão, habitou na terra da promessa, como em terra, fale alguém. O que é uma terra alheia? Não é minha. Mas ele habitou ali, uma terra alheia. Morando em que, irmãos? O que é cabana? Talvez alguém tenha tendas. Morando em cabanas. Com quem, irmãos? Com sua família, com Isaac, com Jacó, herdeiros, com ele da mesma promessa. Por que ele habitou dessa forma? Por que ele se contentou em habitar dessa maneira? Numa terra que, irmãos, ele não sabia tudo acerca da terra e da promessa do Senhor como nós sabemos. Hoje nós pegamos a Bíblia, nós pegamos concordância bíblica, nós pegamos comentários bíblicos. Então, rapaz, nós pensamos, né, pastor? Deus sabia tudo, Deus ligou os pontos, Deus mandou eles passar por ali, Deus permitiu tal coisa, Deus fez isso, realmente Deus fez. Nós ligamos tudo, irmãos, e nós concluímos, Deus estava no controle. Mas na época, Abraão sabia de tudo? Era só fé, irmãos, só fé. Morar numa terra que não é minha, morar em tendas ou cabanas, que não traz para nós nenhum tipo de segurança. Todos nós queremos ter casa, ter segurança. Porém, o que é que Abraão tinha, irmãos? Fé. Morando em cabanas com seus filhos e netos, tendas provisórias, paciência, irmãos, em ver seus filhos e netos ainda serem peregrinos, paciência em esperar com fé por uma morada, diz o versículo, irmãos, 10. Porque, o que diz a Bíblia? Esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é pela fé. Ele esperava uma outra cidade, amém, amados? E a Bíblia diz, morreu com 175 anos, uma boa morte, feliz. Terceiro ponto, eu disse, irmãos, é muito rápido. Versículo 11, pela fé, também a mesma Sara recebeu o quê? Poder de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por que é que Abraão morreu feliz, irmãos, com 175 anos? Por quê? Irmãos, de fato, ele viveu uma vida por fé. Ele é conhecido, ou dar-nos a conhecer, como sendo o pai da fé. E por fé, irmãos, ele pôde sim, a Bíblia nos diz, ele peregrinou pela fé, ele teve paciência pela fé, e ele provou o poder pela fé. O versículo 11 nos diz, pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber, mas Abraão recebeu o poder de fazer o filho, com 100 anos de idade. E Sara também já idosa. Já era realmente para ter perdido a esperança. Porém, irmãos, eu gosto dessa palavrinha, recebeu o poder. Amém, amados? Poder. Por que ele morreu feliz? Porque ele experimentou o poder da fé. Uma perguntinha para nós, irmãos. Será que nós estamos recebendo poder da fé sobre as nossas vidas? Fé é sinônimo de poder. Amém, amados? E como eu pensei e como eu relutei para escrever isso, mas é o que é. Fé é sinônimo de poder. Fé é ver o invisível. Fé é ouvir o inaudível. Fé é realizar o impossível. Alunos do nosso curso de teologia de 2011, foi a mensagem que eu preguei no início do nosso curso. Não sei se a Val se lembra, aqueles que tinham boa memória, então no caso a Val talvez não, outros que talvez tinham boas memórias, vão... Da mensagem que nós pregamos no nosso primeiro dia de aula do nosso curso em 2011. Fé é ver o invisível,
ouvir o inaudível e realizar o impossível. Irmãos, fé funciona sempre, amém, amados? Se alguém desistiu, o problema não é da fé, o problema é de quem faltou a fé, porque fé tem um poder incrível, amém, amados? E aí eu termino lendo do versículo 17 em diante. Hebreus 11, 17 ao 19. Aliás, eu vou ler o versículo 16 também. Mas agora, desejo uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, que foi, diz a Bíblia, provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Amém, amados? Deixa eu chamar Abraão de velhinho. O velhinho, irmãos, a ser posto à prova, ele passou no teste da fé. Amém, amados? Prontos a sacrificar o seu filho, o seu único filho, aquele que ele amava. Amados, ele era feliz porque ele confiava, a ponto de abrir mão de tudo pela fé. Abrir mão de tudo pela fé. Amados, por que desconfiar do nosso Senhor? Lá em Marcos 16, 25 nos diz, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Olha comigo em Romanos, e aí nós estamos encerrando, Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos 4, 18. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. O qual, referindo-se a Abraão, falando daquele velhinho que morreu feliz, o qual, Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não, diz a Bíblia, enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, diz a Bíblia, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E o que diz o versículo 20? E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado no que, irmãos? Dando glória a... Por que é que Abraão morreu feliz? Por que é que nos diz o autor, e aí volta comigo lá, em Gênesis capítulo 25, versículo 7 e versículo 8, lá no culto fúnebre de Abraão. Já foi num velório? Já foi num culto fúnebre, onde o irmão que morreu, a irmã que morreu, estava ali, e o pastor ou alguém tomou a palavra e pregou a palavra e trouxe uma mensagem acerca de esperança, acerca daquela pessoa, né? Quem ele foi, o que ele fez, o testemunho daquela pessoa. Eis o culto fúnebre de Abraão. E no culto fúnebre de Abraão, o que foi pregado? Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado com o seu povo, morrendo em boa velhice. E nós vimos, irmãos, 175 anos. E nós vimos uma vida que viveu como um peregrino da fé. Uma vida onde ele exerceu paciência com fé. Onde ele experimentou o poder da fé. E onde ele deu provas de fé. Ainda que Sara era idosa, ainda que ele era idoso, eles confiaram no Senhor. E irmãos,
Deus honrou Abraão. Amém, amados? O pai da fé, morrendo em boa velhice. Pergunta que não se cala: como morreremos? Cruz credo, pastor, bate na madeira. Estou perguntando a maneira do negócio, irmão. Isso aí, nem eu não gosto de pensar nisso. Mas como morreremos? Como? O que vão dizer lá quando eu estiver lá no caixão deitado lá e alguém pregando no nosso funeral? O que eles vão dizer? Eu não posso dizer tomara, né? Porque se realmente ressuscitar ali vai ser problema. Não. O que eles vão dizer de nós? Eu espero que digam de mim: morreu uma boa, feliz. Morreu feliz. Homem de fé. Experimentou o poder da fé. Peregrinou pela fé. Decidiu ser uma pessoa paciente na fé. Alguém que realmente, ainda na sua velhice, ele dava fruto. E o fruto dele era viçoso. Olha, realmente, é alguém que confiava no Senhor. Conhecia ele pequenininho, conhecia ele assim, a despeito das coisas que mudaram em relação à sua vida e às coisas. Homem de fé. Amém, amados? Morreu uma boa velhice. O que é morrer uma boa velhice? É morrer deixando um exemplo de fé. Por isso que a Bíblia é tão especial para nós, irmãos. Talvez apenas lendo Gênesis 25:8, você não chegaria a essa conclusão. Mas agora lá em Hebreus capítulo 11 nos mostra quem foi Abraão. Foi um homem de fé. Amém, amados? Quem nós fomos? Quem nós fomos? Quem nós somos? Porque o que somos vai favorecer o pastor, se for eu que for pregar lá no dia, não sei. Favorecer talvez algum pastorzinho aí que está vindo, que vai pregar lá no dia que eu estiver lá. O que vai nos favorecer, meus amados? A nossa vida de fé, a nossa vida de relacionamento com Deus. Amém, amados? O idoso, o adulto, o jovem, o adolescente, a criança, não tema a morte. Tema não ser associado a um homem de fé que morreu feliz porque está com o Senhor. Vamos curvar nossas cabeças, fechar os olhos e nós vamos orar.